Você já foi abençoado essa noite? Muito bom estar na casa do Senhor. Estava torto, não estava? Ou ficou agora? Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoada. E fazendo a exposição do texto lá hoje, me foi chamada a atenção num texto em João, e eu fiquei com esse texto o dia todo na cabeça e entendi em Deus de compartilhar com vocês. Quero que vocês entendam uma coisa muito importante acerca das ministrações que eu quero fazer, que eu quero pregar. É isso. Eu quero que você tenha a percepção de, muito obrigado, querido, de entender que a palavra nos ultrapassa. Você pode dizer isso? A palavra nos ultrapassa. Ela é superior a gente. Então, muita coisa que eu vou dizer aqui, ela me ultrapassa. Não quero que você, quando escutar qualquer coisa de pregação, compreenda ou entenda que eu estou mandando em direta para alguém. Até porque se eu quiser fazer isso, eu chamo a pessoa à parte e converso com ela como a direção bíblica. Mas eu quero ter liberdade de trazer ensinamentos bíblicos para nós aqui. E pode ser com que o que eu vou dizer em algum momento até mesmo me confronte. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, eu quero que você tenha no seu coração isso. O quê? A luz está bacana. Eu vou pregar com liberdade e Deus é testemunho do meu coração que não é usando o altar para me rebater ou algo parecido assim. Então, eu quero construir com você, baseado no que a gente estudou hoje na escola dominical, de um detalhe que eu vi no texto, e a gente vai aprender algo bacana aqui. Queria que você lesse comigo aí Lucas capítulo 5, vamos ler e eu vou construir com você todo o texto. Queria que você abrisse a Bíblia, conferisse comigo, e aí a gente vai aprendendo algo importante aqui. Deixa eu ver que horas são. Bacana, está cedo ainda. Lucas capítulo 5, versículo 1, perfeito? Então vamos lá, constrói comigo o texto aí. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, ou seja, estavam indo embora já. Entrando num dos barcos, que era o de quem, queridos? Simão, né? Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, que no caso é quem, queridos? Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre esta sua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, eu estou assumindo o compromisso de voltar atrás, porque o Senhor disse. Então vou testar, ver se dá certo. Versículo 6: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper do outro barco, para que fosse ajudar a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Então era muito peixe. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou o quê? Pecador. Então eu não consigo estar perto do Senhor, porque eu me reconheço e sei quem que eu sou. Eu sou um pecador miserável. Perfeito. Vai entendendo o texto comigo e as minhas observações. Versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Repete isso comigo. Pois pelo milagre do que Jesus fez, Pedro ficou apaixonado. Leia o texto e observe. Pois à vista da pesca que fizeram. Pois em relação a ter pescado a noite toda, não ter pego nada, no dia seguinte aparece Jesus e acontece essa situação de pegar peixes. Pois à vista da pesca que fizeram, brotou no coração do Pedro o quê? Uma
admiração, ou seja, olhou para ele de forma diferente. Se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, no caso Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Repete assim comigo, que são pontos importantes. 1, 2, 3. De agora em diante você será pescador de pessoas. Então, presta atenção, Pedro era um simples pescador, que nesse dia aqui não tinha apanhado nada, ou seja, tinha prejuízo acontecendo ali. Jesus aparece, e agora, além de saciá-lo financeiramente, porque ele vendia peixe também, se ele era pescador, ele comia disso. Jesus abençoa a parte financeira dele e fala com ele: vou te dar um novo sentido de vida. Você agora não é mais um pescador comum de peixe, você é um pescador de pessoas, ou seja, vou dar para você notoriedade entre as pessoas. Aonde você passar, saberão que você não é qualquer pessoa. Ficou claro isso? Dá para enxergar o texto assim? Perfeito. Vai comigo agora em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Vamos acompanhando o texto aí, e depois eu volto observando alguns detalhes. Mateus capítulo 14, nós vamos ler do 28 ao 30, tá? Nós sabemos que no versículo 22 do 14, Jesus anda sobre o mar, e aí no versículo 28, Pedro, já estando agora próximo de Jesus, depois de Jesus ter convertido ele em pescadores de homens, Pedro agora está caminhando com Jesus, e agora eles estão no episódio em que Jesus fica para trás, Jesus vai de encontro a eles, e agora Jesus está andando sobre as águas, de forma milagrosa. Versículo 28, então Pedro disse, eles estavam pensando que era um fantasma, lembra do texto? Versículo 28, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Detalhe, quando Pedro, no texto que eu li com vocês, conhece Jesus, ele é chamado por quem? Simão. Quando Pedro começa a andar com Jesus, agora qual que é o nome dele? Pedro. Já não é só Simão, agora é Pedro, ou seja, tem um recado aí. Houve uma mudança no estado de Pedro. Antes ele era o simples Simão, pescador de peixe. Agora, andando com Jesus, ele é Pedro, pescador de pessoas. Aí no versículo 28, Jesus está vindo, estão pensando que é um fantasma, e aí o texto fala o seguinte, que Pedro fala: uai, se é mesmo o Senhor que está vindo, permita-me que eu vá andando sobre as águas. Então permita que eu não só ande com o Senhor, mas que eu experimente também o sobrenatural que o Senhor tem demonstrado. Então é mais ou menos isso que Pedro fala. Então Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, não de qualquer jeito. Ele não pediu assim: mande que eu vá até aí de embarcação, mande que eu vá aí fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. O quê? Andando sobre as águas. Perfeito. Jesus disse o quê? Não, pode vir. Jesus negou para ele? Não, você não vai vir não. Não, pode vir. Aí agora presta atenção, versículo 29, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Agora presta atenção, a gente erra muito na interpretação desse texto. Nós pensamos que Pedro já automaticamente, quando entra sobre as águas, já começa a afundar. Não é assim que muita gente acaba lendo o texto e enxergando? Só que observa o texto. E Pedro, versículo 29, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Ou seja, Jesus estava distante e Pedro conseguiu andar uma distância que não é escrita aqui, sobre as águas. Deu para entender isso aqui? Perfeito? Agora presta atenção, versículo 30, reparando porém na força do vento, ele teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: moço, você conseguiu andar uma distância toda, você vai parar agora? Ou seja, homem de pequena fé, você conseguiu romper de uma distância talvez longe,
Mas quando chega aqui, você olha o vento, moça, já não conseguiu romper essa dificuldade? Para que você deixou que o medo tomasse seu coração? Deu para entender? Aí ele fala aqui, ó, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você não conseguiu andar uma leva grande sobre as águas? Por que agora chegando perto de mim, você ficou com medo? O que fez Pedro começar a afundar foi observar as coisas que estavam acontecendo ao redor. Quem está entendendo o texto? Então beleza. Então você viu aqui agora que Pedro sai de um pescador comum a alguém que está vivendo o sobrenatural juntamente com Jesus. Perfeito. Vai comigo agora em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Quem está entendendo diz glória a Deus aí. Então vamos lá. Mateus 26, versículo 33. Vamos no 31 então, na verdade, melhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Olha que detalhe interessante, né? Jesus está dizendo: a minha vida vai ser uma pedra de tropeço para vocês. Ou seja, o que vai acontecer hoje, vocês vão entender que eu sou uma pedra de tropeço. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, quem, queridos? Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço, ou seja, ainda que o Senhor faça algo que me desagrade, me desabone, que eu entristeça, nunca será uma pedra de tropeço para mim. Leia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Traduzindo, não importa qual rumo o Senhor tome na vida, mas eu seguirei o Senhor até o fim. Traduzindo o texto, é isso que Pedro diz: não importa quais decisões você opte por tomar ao longo da jornada, mas eu sempre estarei seguindo o Senhor, até porque o Senhor me chamou quando eu era um pescador comum e me fez viver experiências sobrenaturais. O que Pedro está dizendo para Jesus aqui? Eu sou leal. Não importa o que aconteça, eu permanecerei com você. Então Pedro está dizendo para Jesus aqui o seguinte: Jesus, fica tranquilo, não vou te abandonar, apesar dos pesares, eu estou com o Senhor. Vamos lá. Mas, versículo 34, mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro está dizendo o seguinte: o Senhor está enganado comigo, não importa o que aconteça, eu vou continuar dizendo para o Senhor: lhe servirei, lhe serei fiel, ainda que seja necessário, Jesus, nesse percurso morrer, mas eu não volto atrás da minha fidelidade. É um discurso bonito? Maravilhoso. É o que a gente espera ouvir de qualquer pessoa ao longo da jornada. Vamos lá. Então, Pedro diz isso aqui. Agora vai comigo aí, a gente está aqui em Mateus capítulo de número 26, agora vai comigo em Lucas 22. Lucas, à sua direita, 22. Lucas 22. Do 54 ao 62. Vamos pegar o 63 aí que fica certinho. Lucas 22, 54 ao 62. Todos encontraram? 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no
e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Caifás. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Quem que é esse povo aqui? Que está junto, que Pedro se assentou junto. Foi o povo que foi prender Jesus. Tá? São soldados. 56. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Pessoal, está vendo esse cara aí? Quando a gente foi prender Jesus lá no jardim, esse moço que está aí do lado também estava com ele. A empregada viu e dedurou Pedro na frente de todo mundo. 57. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Deixa eu te falar com você uma coisa. Nem sei quem é esse moço. Esse Jesus aí, não conheço. Eu? Com ele? Não. Você está enganado, você está me confundindo. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Eu não sou discípulo desse moço aí não. Eu não caminho com ele. Eu nem sei quem ele é. Quantas vezes? 2 vezes. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo Pedro ainda falava, o galo cantou. Deixa eu só dar uma explicação sobre isso aqui, sobre o galo cantar. Hoje eu falei na escola dominical sobre isso, né? Todo mundo pensa que o galo cantar é o cocoricó, né? O galo em si cantar. Galo cantar aqui não tem nada a ver com isso. Deixa eu explicar para você uma coisa. Galo aqui era o instrumento que o pessoal que trabalhava no castelo tocava na troca de turno. Então, suponhamos aqui que esteja acontecendo uma situação de troca de turno. O cara pega de 1 hora da tarde e vai até 10 horas da noite. Quando dá 10 horas da noite, a Embaré não faz isso? A Embaré não faz isso, até pouco tempo fazia, não fazia? Não faz isso? Ou parou de fazer? Faz ainda, né? Toca uma sirene. Aqui não tinha sirene, tinha energia. Então o trombeteiro, e o trombeteiro aqui, aquele instrumento chamava galo, ele era trocando o turno. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha Pedro, eu te conheço tão bem, e sei quem você é, que olha aqui, nós estamos aqui no jardim, comendo junto, ceando junto, todo mundo reunido, Judas está chegando para me trair, mas lá na frente, quando você estiver lá no palácio, junto com outros lá, você vai me trair. Jesus está dizendo algo que Pedro nem sonhava que aconteceria, porque Jesus está dizendo o seguinte: eu conheço o que vai acontecer. Antes que o cara troque o turno, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro pela 3ª vez nega Jesus, o turno começa a ser trocado. Aí trocou. Aí o galo cantou. Ou seja, Jesus disse algo sobre Pedro antes mesmo de Pedro saber, dizendo o seguinte: quando você estiver lá juntamente no castelo com outras pessoas, ou seja, Jesus detalhando algo que vai acontecer, antes que a trombeta toque 3 vezes, você vai me negar. Quem sabia disso aqui? Quem não sabia, levanta a mão. Bênção demais. Agora vai comigo em João capítulo 18. Acho que muita gente pensa que é um galo cantando mesmo, né? João capítulo 21. João 21. João é muito engraçado, né? E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. João 21, 7. Vamos ler do versículo 1 aí? Não vai ser perdido o tempo não. Todos encontraram? João 21, 1.
Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Detalhe interessante aqui: Pedro já havia abandonado Jesus aqui nesse momento. Na crucificação não tem menção de Pedro lá, tá? Quando você vê lá Maria lá, você vê Marta lá, mas Pedro, que diz que seria fiel a Jesus, não estava na crucificação juntamente com Jesus. Então Pedro já havia abandonado. Agora volta para o texto aqui. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus diz, presta atenção, em 3 dias o quanto de coisa já aconteceu. Vocês estão vendo, né? Assustei. O tanto de coisa que aconteceu. No versículo 6, em 3 dias. 3 dias. Filhos, versículo 5. Jesus lhe perguntou: filhos, será que você tem alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Agora presta atenção. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: João é engraçado demais, é o Senhor. É o Senhor. Presta atenção. Simão Pedro, ouvindo que era quem? Que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, tá? Porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. E Jesus lhe disse: traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venha comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Até porque eles sabiam, depois de Jesus ter revelado quem era, porque sabiam que era o Senhor. 13, Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Pão significa o quê? Comer junto, comunhão. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou o quê, queridos? Triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. No finalzinho aqui, se você olhar com outra ótica, você percebe que Pedro fez menção não só de arrepender por 3 vezes, porque negou Jesus 3 vezes, mas se você olha para o texto, você percebe que Jesus está dizendo o seguinte, entre linhas: Pedro, você lembra quando eu te chamei, você disse para mim que você seria fiel a mim? Você lembra disso, Pedro? Você falou para mim que nós caminharíamos juntos até o final. Lembra disso? Pois é, aconteceu tudo o que aconteceu e você disse para mim que estaria comigo. E agora eu estou te perguntando: Pedro, você me ama? E Pedro continuou com o mesmo coração: Fernando, não, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro pensou: eu te amo, Senhor. O Senhor, então apacenta os meus cordeiros. Na 3ª vez, eu acho que Pedro fez igual o filho pródigo, caiu em si: espera aí, eu não amo ele não.
E quando eu achava que eu amava Ele, que eu disse que eu seria leal a Ele, eu falei que seria fiel a Ele, e Ele disse para mim: você não é fiel a mim. E mesmo assim eu insisti em dizer pela segunda vez: não, eu sou fiel ao Senhor. Agora Pedro, caindo e se fala: tu sabes de tudo. Na verdade eu não conheço o meu coração, mas tu conheces o meu coração. Você pode dar uma glória a Deus aí? Perfeito. Deixa eu falar com você algo muito importante. Eu li com vocês alguns textos aqui que mencionam a trajetória de Pedro com Jesus. Vamos lá, vamos recapitular. Primeiro ponto que eu te mostrei é que Pedro não era ninguém importante. Pedro era só um pescador que naquele dia estava frustrado, certo? Jesus chama Pedro para ter uma transformação de vida e fala: Pedro, eu quero que você caminhe juntamente comigo agora e vou te fazer ser reconhecido juntamente com as pessoas como um pescador de homem. Ou seja, vou te discipular para que você vire um discipulador. Perfeito? Não foi isso que a gente leu? Pedro então começa a ter experiências com Jesus, não só de ver, mas de viver na pele experiências que marcaram a vida dele. Então Pedro começa então a caminhar com Jesus, milagres começam a acontecer, tudo isso porque Jesus disse para ele: você vai ser um pescador de pessoas. Perfeito. Quando está prestes a acontecer a crucificação, né, Pedro, ele faz algo importante. Ele demonstra para Jesus que ele era extremamente leal. Ele fala: não, eu sou fiel ao Senhor, eu te amo, eu estou contigo. E aí Jesus fala com ele: Pedro, você não está comigo não, cara, você acha que está comigo. Aí Pedro mais uma vez insiste: eu estou com o Senhor, eu te amo sim. Beleza. Pedro vai, antes do cantar do galo, nega Jesus por 3 vezes, certo? Mas antes disso, eu quero te mostrar algo muito importante. Vai comigo em João, capítulo de número 17, 18. Que foi o que fez eu refletir nesse texto hoje e somar isso tudo, tá? João capítulo 18. Olha comigo o versículo 5, e aí a gente vai encaixar o pensamento que eu quero trazer para vocês. Todos encontraram? Está uma situação que Jesus está no jardim e vai ser preso, e Jesus sabia que Judas o trairia. Então olha que detalhe interessante aqui, presta atenção. Vai no versículo 4. Então Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles, quando Jesus lhe disse: sou eu, e recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Presta atenção. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me destes. Agora veja o versículo 10. Então Simão Pedro, o que o texto fala? Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malcom. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Presta atenção. Volta para o texto aqui de novo. Pedro está lá, sai do anonimato, conhece Jesus, anda sobre as águas, diz que é leal, e aí, na frente de todo mundo, Pedro faz isso mesmo. Porque na oportunidade que Pedro teve de mostrar para todas as pessoas que eram do lado de Jesus, o que ele fez? Arrancou a espada e cortou a orelha. E se pega no pescoço, tinha passado o pescoço fora mesmo. Ele cortou ali, demonstrando que ele era leal. Só que presta atenção, é onde eu quero chegar com você. Mas um pouquinho na frente, um pouquinho, não foi muito não. Não foi papo de 10, 15 dias não. Só mais um pouquinho. Jesus havia dito: Pedro, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. E Pedro não acredita nisso. E justamente antes do cantar do galo, Pedro nega 3 vezes. E quando eu olhei esse texto, eu fui entender algo muito importante, que é o que eu quero marcar com você aqui e te mostrar.
Pedro nunca foi amigo de Jesus como Jesus foi amigo de Pedro. Se eu fosse dar um título para essa pregação, seria essa: Pedro nunca foi amigo de Jesus como Jesus foi amigo de Pedro. Porque presta atenção, publicamente, Pedro demonstrou que era o quê? Aliado de Jesus. Eu estou contigo. Mas é muito fácil isso acontecer quando a multidão está vendo. Quem está me entendendo, irmãos? É maravilhoso quando a multidão está vendo e todo mundo vai falar: poxa, Pedro na frente de todo mundo arrancou uma espada e defendeu Jesus. Mas quando Jesus sai de cena e não está perto de Pedro, e aí entra um detalhe importante: a pele de Pedro está exposta. Pedro conseguiu ser leal a Jesus até o momento que a pele de Pedro não estava exposta. Enquanto demandava somente de uma visibilidade, Pedro foi leal a Jesus. Eu estou contigo. Mas quando está no anonimato ali, e precisava Pedro comprar as dores de Jesus, Pedro não consegue ser leal. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo de verdade? Até o momento em que Pedro não precisava ter nenhum tipo de sacrifício, porque foi buscar Jesus, e Jesus fala: olha, aos meus discípulos libera ele, deixa o povo ir embora, vocês querem a mim, então leve a mim. Mas quando Pedro é visto depois como alguém que você faz parte do grupo também, e Pedro percebe: vou ser punido também, vão querer me crucificar, porque o pensamento dele foi esse: se pegaram Jesus que é inocente, eu faço parte do grupo, serei punido porque eu faço parte do grupo. Quando Pedro tem a opção de continuar firme, ser leal, sustentar a palavra, o que ele fala? Não conheço ele não sei quem ele é não. O que eu aprendo com vocês? Jesus era amigo de Pedro, mas Pedro não era tão amigo de Jesus como Jesus era de Pedro. O que eu quero refletir com você? Fala assim comigo: a verdadeira, aumenta a sua voz, a verdadeira dor não está na traição, mas em ter acreditado em alguém quando ele não era nada, e ser abandonado quando ele se tornou alguém. Sabe onde está a verdadeira dor de Jesus aqui, nesse texto? Não é simplesmente Pedro ter negado, porque negar é algo que acontece, mas é Jesus ter encontrado Pedro quando Pedro não era nada, e quando Pedro precisou reconhecer quem o levou até lá, Pedro abandona. A verdadeira dor não está na traição em si de negar, até porque Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? 3 vezes ele paga do mesmo jeito. Mas a verdadeira dor de Jesus no texto aqui é que Pedro não era ninguém até ter conhecido Jesus. E quando Pedro tem um encontro com Jesus, tem uma vida transformada, começa a ter notoriedade, Pedro abandona Jesus. Olha aqui, meus irmãos, o que eu aprendo com você? Sua vida vai prosperar. Você pode dar um glória a Deus aí? Os tempos ruins passarão, isso é fato, assim como os tempos bons passam também. Mas uma coisa que você não pode fazer como Pedro é abandonar Jesus quando o tempo bom chegar, ou quando o tempo ruim aparecer. 2 coisas acontecem corriqueiramente com quem serve a Deus: quando as coisas começam a ficar bem, dificilmente um volta para dar glória a Deus. Mas quando as coisas começam a ficar ruins, no sentido de tenho prejuízo por servir a Jesus, muitas pessoas acabam abandonando Jesus. O que dói às vezes, no caso aqui de Jesus para com Pedro, não foi Pedro ter traído, até porque a traição Jesus perdoou, mas foi simplesmente em Jesus saber que Pedro não era ninguém até aquele exato momento, e quando Pedro se torna alguém, Pedro abandona. Quem está me entendendo? Então a verdadeira dor não está na traição, mas em ter acreditado em alguém quando ele não era nada, e ser abandonado quando ele se tornou alguém, porque você acreditou. Segundo ponto que eu aprendo com você, olhando para esse texto, fala assim comigo: Jesus, mais forte, Jesus não precisava de espada, ele só precisava da lealdade e do coração de Pedro. Jesus não precisava da espada de Pedro, até porque tem um texto em Lucas que fala que se Jesus quisesse mandar uma legião do céu de anjos para acabar com tudo, ele faria. Jesus não precisava que Pedro arrancasse uma espada da bainha e publicamente mostrasse: eu estou contigo, eu corto o pescoço de um por causa sua. Sabe o que Jesus precisava, entre aspas, aqui? Era que realmente Pedro continuasse com ele, apesar das adversidades, porque foi justamente isso que Pedro jurou, antes de qualquer coisa ter acontecido. Olha aqui para mim,
Jesus não precisa, irmãos, que a gente utilize espadas para o defender. Eu vejo às vezes a gente tentando defender Jesus. Não precisa, viu? Você não precisa ir para a rede social e defender Jesus. Não precisa. Jesus não é um Deus que está atado, que não consiga se defender. Sabe o que a gente precisa realmente? Ao invés de tentar defender Jesus, ser leal a Ele, o amá-lo de forma incondicional. Você pode dar um glória a Deus aí? Guarda a espada. Jesus não precisa da nossa defesa. Deixa eu te falar com você uma coisa: nós servimos um Deus verdadeiro. Ele é reconhecido como o Senhor dos exércitos, e o poder, a espada, está sobre as suas mãos. Ele veio como um cordeiro, mas diz em Apocalipse que voltará como um leão, rugindo, assentado num cavalo branco, na coxa direita escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nosso Deus não precisa de defesa. Sabe o que nosso Deus espera da gente? Lealdade e fidelidade com o nome dele. Jesus era amigo de Pedro. Jesus foi um verdadeiro amigo de Pedro, mas Pedro não foi tão amigo como Jesus foi. Então, a terceira coisa que eu aprendo com você é que Jesus não precisa da nossa espada. Jesus não precisa que a gente vá fazer coisas para o defender, até porque ele se consegue se defender sozinho. Ele não está com a mão tolhida, com o braço encurtado, com a boca travada. Nosso Deus vive, irmãos. O nosso Deus ressuscitou e venceu a morte. Mas sabe o que ele espera da gente? Fidelidade. Apesar dos pesares, estou com o Senhor. Dando certo, dando errado, estou com o Senhor. A porta fechou, estou com o Senhor. A porta se abriu, estou com o Senhor. Não importa a adversidade que venha, estou com o Senhor. É isso que Jesus espera da gente. Terceira coisa que eu aprendo com você com esse texto é que o verdadeiro amigo não pula do barco quando começa a tempestade. Vira para o irmão do seu lado e fala: o verdadeiro amigo não pula do barco quando começa a tempestade. Quando a tempestade começou, Pedro pulou fora do barco. Se Pedro declarava verdadeiramente amigo de Jesus, Pedro tinha que dizer, assim como ele disse, permanecer na palavra que ele disse: eu estou com o Senhor, nós vamos afundar juntinho. Se eu te amo como o Senhor de fato é, e eu te amo de verdade, eu estou com o Senhor apesar dos pesares. As suas lutas são as minhas lutas, as suas guerras são as minhas guerras, as suas adversidades são as minhas adversidades. Mas o que acontece é que quando Pedro está numa situação verdadeira de não só falar, mas de provar aquilo que ele pensava, ele não consegue fazer. Quando Pedro possivelmente estava numa situação de serei punido por conhecer Jesus ou por andar com Jesus, o que ele fez? Eu vou esquivar. Porque muitas vezes, irmãos, andar com Jesus é só limitado à questão de conveniência. Muitas vezes parece que andar com Jesus é limitado só assim, quando está me abençoando, quando as portas estão se abrindo. Mas quando Jesus resolve fechar as portas? E quando Jesus resolve nos frustrar? Ou isso não acontece? Acontece ou não acontece? Sim. E operando ele, quem impedirá? Mas isso serve para o lado positivo e para o lado negativo. Operando ele, ninguém impedirá, glória a Deus por isso. Mas operando ele também de uma forma de vou apertar as cordas do violão, ninguém pode impedir. Então o que eu aprendo com você? O verdadeiro amigo não pula do barco quando a tempestade começa. Se alguém te abandona em meio à tempestade, nunca foi seu amigo, só estava com você por questão de conveniência, porque era bom estar perto de você. E aí, quando a tempestade chega, ela de fato tem um poder de nos revelar quem está com a gente ou não. Foi justamente isso que aconteceu com Pedro, ou melhor, com Jesus. Quem está aprendendo alguma coisa? Um quarto ponto que eu aprendo com você, meu tempo está estourando. O verdadeiro amigo, ele te ama mesmo conhecendo as suas falhas. Olha aqui para mim, Jesus não te ama porque você é perfeito, Jesus te ama porque ele decidiu te amar e se ofertar na cruz do Calvário por você. Não é porque você acerta, porque você erra, porque você é branco, você é moreno, caucasiano, não é porque seus dentes são brancos ou não, seu olho é azul ou claro, preto, não importa. Jesus decidiu te amar e por isso que ele se ofertou na cruz do Calvário. O que eu aprendo com você? O verdadeiro amigo te ama mesmo conhecendo as suas falhas. Ele te ama mesmo sabendo quem você é.
Ele não te ama porque você acerta com ele. Ele te ama porque ele escolheu te amar. Jesus não nos ama, irmãos, porque ele sabe que a gente vai acertar. Inclusive, ele já sabe que nós não vamos acertar em tudo, mas mesmo assim optou por nos amar. Ou, até enquanto Jesus estava sendo ovacionado, sendo visto, Pedro estava andando com ele, as coisas estavam acontecendo, era maravilhoso, Pedro estava do lado. Mas quando chega perto da crucificação, em que Pedro deveria permanecer do mesmo jeito, Pedro abandona. Então olha aqui para mim, a atitude de Pedro aqui nesse texto aqui hoje, observando com vocês, demonstra que Jesus era mais amigo de Pedro que Pedro dele. E olha aqui para mim, eu aprendi uma coisa importante, saiba discernir essas coisas. Existem pessoas que não serão seus amigos de verdade, você vai ser amigo dela, mas ela não vai ofertar o mesmo nível de amizade, e está tudo bem. O X da questão é, eu não posso criar expectativa em cima disso. Quem está me entendendo? Jesus sabia quem Pedro era, e mesmo sabendo quem Pedro era, Jesus não decepcionou com Pedro. Ele já sabia quem Pedro era, não esperava nada a mais do que Pedro dizia, porque Pedro falava, estou contigo, mas na hora de provar, Pedro não conseguiu provar. Um sexto ponto que eu aprendo com vocês, fala assim comigo, promessas não se sustentam, atitude sim. Toda a época de eleição, vai o vereador na sua porta, te promete um saco de cimento, é areia, é brita, e nós vamos assaltar essas ruas, é assim ou não é? Nós vamos assaltar essa rua tudo, e Lagoa da Prata vai virar uma bênção, mas na hora de executar, não executa, porque fazer as promessas é muito fácil, mas acima das promessas, o que sustenta de fato é a atitude. Não é muito bem o que eu falo, é o que eu faço. Quem está me entendendo? O que eu falo não muda muita coisa não, mas o que eu faço é que determina o meu coração. Um sétimo ponto, repete assim comigo, Jesus, mais forte, Jesus foi amigo de Pedro até o fim. Pedro foi amigo de Jesus. Pedro foi amigo de Jesus até o limite que convinha. Jesus foi amigo de Pedro até o fim. Jesus foi leal a Pedro até o fim. Inclusive, quando Jesus ressuscita, ele fala, manda um recado para Pedro, fale aos meus discípulos, acha para mim esse texto por favor aí, e fala para Pedro, ou seja, ele coloca os discípulos numa classe, e pega Pedro e fala a Pedro, acha para mim esse texto aí, por favor, alguém. Jesus foi amigo de Pedro até o final, não foi até onde convinha, foi até o final, mas Pedro foi amigo de Jesus até onde convinha. Alguém achou esse texto aí para mim? Acha para mim, por favor, esse texto aí. Quer ver? Se eu não me engano, acho que eu anotei esse texto aqui. Marcos 16, 7. Confere para mim. Para mim, Marcos 16, 7. Marcos 16. É João 21, não é? Isso. João 21 o quê? Achei já, João 21, 20. Abre comigo aí, João 21, 20. Todos encontraram? Todos encontraram? João 21, 20. O texto diz o seguinte: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. João é engraçado. Era o mesmo que nasceu e havia se reclinado sobre o peito de Jesus. Não cabia isso aqui não, né? Mas João quis colocar para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus. A quanto a este, Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito aos discípulos, não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que ele venha, o que você tem a ver com isso? Este é o discípulo que ainda... Não é isso não. É Marcos 16. Não é isso aqui não. Marcos 16, 7. Me veio na cabeça e não coloquei no esboço.
Não tem problema não, sem problema. Isso aqui é para a gente poder, é ao vivo. Todos encontraram Marcos 16:7? O texto é o seguinte: mas vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Volta um pouquinho antes. Versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Eles, porém, lhe disse: não tenha medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e diga aos discípulos dele, e a quem, queridos? E a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele disse. Agora tem um outro texto que fala que Jesus disse, e Jesus disse, tem que achar depois esse texto aqui: diga aos discípulos e a Pedro. Acha para mim, depois vocês me falam aí. Tem esse outro texto. Então o que acontece? Jesus foi amigo de Pedro até o fim, mas Pedro não foi amigo de Jesus até o fim, porque ele foi até o limite que convinha. Um oitavo ponto que eu aprendo com você: quem está sendo abençoado? A amizade de Jesus para com Pedro foi incondicional, e a de Pedro para com Jesus foi emocional. Repete comigo: a amizade de Jesus para com Pedro é incondicional, a de Pedro para com Jesus é emocional. A de Jesus é: eu te entendo, sei quem você é, sei as suas limitações, estou com você. A de Pedro é até quando estiver bom para mim. Ela não é racional, ela é emocional. Outra coisa que eu aprendo com você: quem te ama de verdade volta para te buscar, mesmo quando você o abandonou. Jesus fala: Pedrão, está arrependido? Está peladão banho ali, vamos embora comer um peixe aqui? Bora conversar? Eu preciso que você volte para trás. Mas antes de você voltar, eu quero que você faça o que você fez. Você me negou 3 vezes, não é? Pois é, por 3 vezes você vai arrepender. Pedrão, está arrependido? Você me ama? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Agora, ao invés de falar que você me ama, prova para mim que você me ama. Quem está me entendendo? Pedrão, você me ama de verdade? Ama? Te amo, Senhor. Então, faz o seguinte agora: ao invés de você ficar só na falácia que me ama, prova para mim. Eu te ensinei a ser um pescador de pessoas. Agora, ao invés de você falar comigo que você é fiel, prova na prática: apacenta os meus cordeiros. Quem está me entendendo? É Jesus dizendo o seguinte: agora não adianta, cara, nós temos agora uma segunda oportunidade, mas você precisa valer a pena. Eu sou seu amigo, mas agora eu te cobro uma coisa: eu quero que, ao invés de você ser amigo meu por conveniência, eu quero que a mesma oferta que eu dou para você, você me ofereça também. Sou seu amigo, mas espero que agora também você seja o meu amigo de verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outro ponto importante, e eu encerro por aqui, o penúltimo. Fala assim comigo: na carne, Pedro reagiu com corte. Na cruz, Jesus reagiu com sangue. Na carne, Pedro reagiu com corte. Eu te defendo, eu estou com você. Mas na cruz, Jesus reagiu com sangue vicário, dizendo: Pedro, eu te perdoo. Pedro, não importa o que você fez de errado, não importa ter me negado, mas o meu sangue, se você arrepender, te lava, te cura, te redime. Na ação humana, Pedro reage com a faca. Na cruz do Calvário, Jesus reage através do sangue do Cordeiro. Mais um, e o último: Jesus foi amigo de Pedro, até mesmo quando Pedro não soube ser seu amigo. Jesus foi fiel com Pedro, até mesmo quando Pedro não soube ser amigo de Jesus. Meus irmãos, vou dizer algo para você muito importante: que o seu relacionamento com Jesus ultrapasse qualquer outra coisa. Que o seu amor para com Jesus ultrapasse qualquer outra coisa que seja financeira, emocional, espiritual. Deixa eu dizer para você uma coisa: não abra mão de servir a Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Ou, o que Jesus fez por nós é inegociável, é impagável. Nós não podemos ter uma fé que de dia está muito bem, ao entardecer titubeia. Nós não podemos estar com Jesus só por questão de conveniência, quando as portas estão abrindo.
Meus irmãos, que o mundo todo desabe por cima da gente, mas eu quero dizer para você uma coisa: continue servindo a Deus. Não olhe para o irmão do seu lado, não olhe para mim. Eu não sou o exemplo para você, não quero ser o exemplo para você. O exemplo é Jesus na cruz do Calvário. Eu prego sobre o exemplo. O irmão do lado aí não é o exemplo. Ou Jesus é a nossa fundamentação. E eu não falo isso de boca para fora, eu falo porque eu acredito de verdade. Deixa eu dizer para você uma coisa: não faça como Pedro. Não esteja com Jesus até quando é conveniente para você. Ou não esteja com Jesus até o momento que para você é muito bom. Esteja com Jesus, irmãos, igual casamento, na saúde, na doença. Nem que a morte possa separar isso não. Quem está me entendendo? Sirva Jesus de verdade. Ou ame isso aqui mesmo, senhor. Viva isso de verdade. E quando eu falo servir a Jesus e amar Jesus, é de verdade. E quando eu falo isso, é despindo da religiosidade. É despindo da religiosidade. Ser religioso, irmãos, não é prova de amar Jesus, não. Amar Jesus é continuar sendo fiel a Ele, senhor. Vestir um terno bacana, uma gravata bacana, falar aleluia, glórias, isso não é prova de amor para Jesus, não. Prova de amor para Jesus é: eu estou contigo até o final, eu te amo, eu não entendo os teus caminhos, não sei qual que é a direção que o Senhor quer, mas uma coisa eu faço: eu confio no Senhor, de forma em que eu descanso no Senhor. Isso é confiar em Deus. Só que Pedro não conseguiu entender. Só que depois que Jesus dá uma segunda oportunidade, lá em Atos, Pedro, depois de entender isso de verdade, prega e 3.000 pessoas são convertidas. O que eu quero dizer para você? Jesus é nosso verdadeiro amigo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas a pergunta é: será que nós somos amigos de Deus como Ele é da gente? Jesus é o nosso verdadeiro amigo, mas será que nós somos amigos na proporção que Ele é amigo da gente? Porque não importa o que você faça, Ele continua te amando. Mas muitas vezes nem é o Jesus que faz, é alguém de Jesus que faz. A gente abandona quem? Jesus, como se Jesus fosse culpado. Presta atenção, não foi nem Jesus que fez, foi alguém que diz ser um filho de Jesus. Nós pegamos então Jesus e o crucificamos. Não, para mim não serve, para mim não dá, eu abandono, eu distancio, eu não quero mais servir a Deus, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo outro, porque crente é... Quem está me entendendo? A pergunta é: será que nós somos amigos de Jesus como Ele é amigo da gente? Porque eu nunca vi em momento algum Jesus desprezar alguns dos seus. Deixa eu te falar com você uma coisa: você que está aqui, que está acertando ou errando, Jesus te ama do mesmo jeito. Você podia dar um glória a Deus de verdade. Isso eu não estou acoitando o erro de ninguém. Estou dizendo que, assim como um pai que pega um filho que fez cocô na roupa, limpa, lava ele e ama do mesmo jeito, Jesus faz a mesma coisa com a gente. Ele nos ama de forma incondicional, irmãos. E não depende, Sabrina, da minha proporção que eu amo. Ele escolheu nos amar. Só que a minha pergunta é: será que a gente realmente ama Jesus como Ele nos ama? Será que realmente nós somos amigos de Jesus, assim como Ele é o nosso amigo? Será que de fato, numa situação de aperto, eu continuo servindo em nome de Jesus? Ou eu só declaro isso, mas não consigo cumprir? Eu já vi muitas pessoas falarem assim: ah, se Jesus não fizer, eu rasgo essa Bíblia, eu como essa Bíblia, porque Ele faz. Mas se Ele resolver então não fazer, como é que você faz, irmão? E deixa eu dizer para você uma coisa: se for olhar em proporção, presta atenção no que eu vou falar, se for olhar em proporção dos heróis da fé, a gente não é nada. Eu vou dizer para você sem medo de errar, muitos de nós que estamos aqui, eu me incluo nesse meio, talvez não teria coragem nunca de ofertar um filho pelo nome do Senhor. Olha o que estou dizendo aqui, de tão verdade que é. Mas a gente na emoção fala: não, Senhor, eu consigo fazer. Pois se Pedro, moço, que caminhava com Jesus, estava com Jesus, ele não era estranho, ele viu acontecer tudo, ele andou sobre as águas com Jesus, não conseguiu ser fiel a Ele, quem dirá nós? Você achou o texto? Esse aí, qual que é o texto? É a versão, né? Ah, então é por isso então. Marcos 16:7. Dizei a Pedro e aos discípulos e a Pedro. Perfeito, então é a versão. Você foi abençoado essa noite, irmãos?
Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Deixa eu te falar, não importa os pesares, as lutas, permaneça fiel a Jesus. Vale a pena. No final vale a pena servir a Jesus. No final, não vale só a pena, vale a galinha toda, né? A pena é muito pouco. Vale muito servir a Jesus. Cadê o louvor? Faz um belisquetezinho aqui, no teclado. Queria orar por você. E a minha oração hoje é uma oração de continuidade. Que Deus nos dê força para continuar. Porque não importa a maneira que você começou a sua caminhada com Cristo. O que importa é como você termina. Não adianta começar muito bem, dando glórias, aleluias, e no final desistir. O que importa, na verdade, é como eu termino a minha vida com Cristo. E eu acho que nós estamos aqui, ninguém vai morrer agora, então a gente precisa continuar caminhando de glória em glória, não é isso? Servindo a Deus. E para mim é muito fácil servir a Deus, irmãos. De verdade mesmo. Adriana, para mim é muito fácil servir a Deus. Sabe que para mim é servir a Deus? Eu vou falar como eu penso, como eu acredito. O que eu quero passar para vocês é congregar, irmãos. É orar. É ler a palavra. É ter um senso crítico se o que está sendo ensinado tem base bíblica. Quem está me entendendo? Para mim congregar, eu não preciso de verdade de iluminação, de teto bonito para me congregar, não. Eu preciso de uma boa palavra, de uma boa instrução. Eu preciso ouvir de fato que o que está sendo dito ali tem base bíblica. Está aqui escrito aqui mesmo, não, é verdade. Quem está me entendendo? Congregar para mim é simples demais. Não tem muita firula, dificuldade, não. É eu cantar canções que eu observo, cara, o que está sendo cantado aqui exalta o nome de Jesus. O que está sendo feito aqui não é o homem que está aparecendo, embora não tem como fazer as coisas sem o homem estar na frente. Quem está me entendendo? Mas o homem que está na frente está dando glória a Deus, está dando aleluia, está conduzindo o nome de Jesus como principal. São essas coisas que para mim são fundamentais, e eu quero plantar isso no seu coração. Olha aqui para mim, você é crente, nós te ensinamos a amar a palavra. Nada mais do que a palavra é suficiente, irmãos. A palavra por si só, ela é suficiente. Se fundamente nela. Aprenda a ler as escrituras, não na ótica da religiosidade. Aprenda a ler de verdade e interpretar. Não é verdade, está escrito aqui. Às vezes você não vai concordar muito com o que está escrito, mas não demanda da sua concordância. É um fato. Quem está me entendendo? Está escrito aqui que eu preciso levantar a minha mão e eu preciso publicamente aceitar a Jesus. Aí a partir disso eu tenho uma aliança com Ele. Está escrito aqui. Está escrito aqui que só há um caminho a ser condicionado a Deus, Jesus Cristo, seu Filho. Inclusive, existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, quer levantar a sua mão? Eu quero orar por você nessa noite e fazer aqui uma aliança com Deus. Quem quer aceitar Jesus? Fazer igual Pedro fez, deixar de caminhar sozinho e falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Todo mundo salvo? Todo mundo salvo? Não, mas que glória a Deus, fraquinho. Todo mundo salvo? Perfeito. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai. E nós queremos dizer para o Senhor: fixa em nós um amor incondicional. Nós ouvimos hoje que o Senhor nos ama, acertando ou errando, dando certo ou dando pontadas na vida, mas coloca nesse coração de pedra um coração de carne também, para que em meio às tribulações consigamos retribuir esse verdadeiro amor do Senhor para conosco. Queremos ter com o Senhor reciprocidade, não queremos te abandonar, não queremos deixar a causa que é a tua obra, queremos aprender a ser apaixonados por ti, mesmo quando nós não entendemos seus caminhos, mesmo quando nós não entendemos o quão difícil é a trajetória. Planta em nós um coração semelhante ao teu, um coração que te ama, apesar dos pesares. Deus, nós conhecemos a nossa humanidade, não somos melhores do que muitos homens como Pedro, como Lucas, como Davi, como Moisés. Sabemos que nos tempos de hoje não é fácil servir ao Senhor, mas em relação ao que esses homens já viveram, está muito mais fácil, e às vezes na facilidade nos perdemos. Por isso, planta em nós um sentimento de te amar, que o dinheiro nunca alcance esse espaço no nosso coração,
Que o nosso relacionamento, casamento, pai, mãe, filho, nunca consiga ser maior do que o sentimento de amor para contigo. Nós te amamos e queremos sim permanecer te amando infinitamente mais cada dia, em nome de Jesus. Semana abençoada, meus irmãos. Essa semana seja uma semana de notícia boa, que toda seta do inimigo seja repreendida, seja parada, que todo armar, cilado do inimigo seja despida hoje, e Deus te revele quais são as intenções, e que Ele te prospere essa semana de uma proporção abençoada, transbordante, sacudida, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Beijo no coração, semana abençoada, os homens nas cadeiras, Deus abençoe, beijo, aleluia.